Fala players, eu sou o Rafael e você hoje deu play no modo Select. O futuro de 1985 já passou, mas por que esse filme não envelhece? Então fica comigo até o final, vou te mostrar um detalhe no posto de gasolina que muda toda a forma que você vê e entende o final do filme. Então vamos lá? Ativa aí o modo Select. Então já quero pedir, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Solta a vinheta. Players, a gravação desse filme já começou complicado, porque a primeira opção para fazer o Marty McFly, que seria o Michael J. Fox, estava muito ocupado fazendo série, então ele não tinha tempo para poder fazer o filme, as gravações. Então foi escolhida uma segunda opção, Eric Stoltz. Então assim, os produtores do filme, roteiristas, a galera, quando ele começou a gravar as cenas, achou ele muito dramático, não achou ele uma vibe muito boa de fazer as cenas muito complicadas. Foram algumas semanas de gravações, tem muito aqui no YouTube essas gravações, até comparativos com o Michael J. Fox, e realmente eu como fã acho que ele não deu uma vibe muito boa para as cenas, ele foi muito dramático e o filme é alto astral. Essas refilmagens trouxeram um prejuízo muito grande para o filme, então assim, tem que regravar tudo com o Fox e ainda ter essa questão do tempo, e aí os prazos ficavam curtos, complicou muito na gravação. E deixando um parênteses aqui meu, eu fico imaginando, será que o Eric Stoltz se arrependeu disso? Será que depois disso ele talvez não estudou um pouco mais sobre a temática dos filmes que ele estava fazendo? O roteiro do filme foi rejeitado em muitas empresas, estúdios não queriam, não achavam interessante a ideia do filme, de um filme com muitas rejeições mesmo. E vocês acreditam que inicialmente o filme ia se chamar O Homem do Espaço de Plutão? Nada a ver, os caras têm umas ideias também, né? De repente em inglês até pode funcionar. A cidade de Hill Valley, como vocês imaginam, foi gravada dentro dos estúdios da Universal Pictures, né? Então assim, muitos elementos ali foi feito pintura na parede do cenário, não era de fato madeira real, algo do tipo, construção mesmo. Tudo pintado, tinha efeitos especiais bem manual, assim, uma nuvem artificial, coisas desse tipo assim, entendeu? Algumas gravações na rua foi feito bem na Califórnia. Alguns assim, cenários icônicos para mim, o café, onde ele encontra o pai dele lá em 1950, para mim aquela cena ali é maravilhosa. O estacionamento lá, né, dos Pinheiros, onde a primeira viagem no tempo é feita. A casa do Martin também, né, tanto a primeira, quando ele começa o filme, quanto depois, quando ele volta, né, já no final, então já tá mudada e tudo. Acho muito legal também a caracterização dos personagens, dos atores, né? Ele chega com aquela roupa dele, mas apesar que ele tá em 1985, mas ele volta para 1955, ele tá com uma calça jeans, um sapato da Nike, aquela roupa, né, de marinheiro que até brinca com ele, a avó dele brinca com ele no filme lá. Mas as roupas dos pais dele, da mãe dele, eu acho muito legal. Eu gosto muito dessa vibe anos 50 em roupa. Eu acho que eu viveria muito bem nessa época. Agora eu vou começar a explicar por que eu acho que o roteiro de Volta ao Futuro é perfeito. Porque, pra mim, ele liga pontos do filme. Tipo, no começo do filme aparece o relógio da torre lá na casa do doutor. Então, assim, isso liga com a cena lá no final. Então, assim, De Volta ao Futuro não desperdiça cena nenhuma. Ele pega tudo. Tipo, uma piada, o apelido do Biff, algo que acontece na escola, qualquer coisa. Uma cena que a Lorraine vê o Marty e aí isso já muda. Então, tudo que vai acontecendo em 55 automaticamente está mudando as coisas em 85. E aí esse drama do Marty com o doutor explicando para ele as consequências, porque acaba sendo uma linha linear, né?
filme, a história, no caso do filme. Então, assim, é um roteiro que aproveita tudo e aquele drama e vai avançando. E eu apresentei esse filme pro meu filho. Meu filho tem 12 anos, então assim, ele gosta muito. Ano passado agora, né, 2025, o filme completou 40 anos. Teve uma sessão no cinema, eu fui, foi a primeira vez que eu consegui assistir De Volta ao Futuro no cinema. Teve outras oportunidades, mas eu não consegui. Então assim, para mim é muito legal ver o meu filho tendo uma emoção, ele até falar assim, ah pai, caramba, o filme dá um negocinho que assim no peito, foi muito legal pra mim. Então assim, então por isso que De Volta ao Futuro, pra mim, é um roteiro perfeito por causa disso, porque ele não desperdiça nada. Tudo tem um propósito. A habilidade do Marty de saber tocar guitarra ajuda ele lá para tocar no baile. O panfleto que informa o horário e a data exata que o raio vai cair, e isso ajuda lá no final. E tem uma observação aqui para vocês irem lá rever o filme. Quando o Marty está esperando no carro para poder fazer a última viagem, voltar para 85, atrás tem um passarinho azul. O que isso lembra em vocês? Qual rede social lembra vocês, que agora já mudou de nome? E assim, eu acho muito interessante como que o filme faz esse roteiro, né? Porque a primeira metade do filme é praticamente o Marty destruindo tudo que poderia acontecer no futuro para ele, né? Até mesmo a existência dele, dos irmãos dele. Então assim, a primeira parte do filme é só ele fazendo besteira, cagada, entendeu? Com a história dele mesmo. Então assim, ele se envolve com a mãe, faz a mãe se apaixonar, arruma mais problema pro pai dele com o Biff. E aí, já da segunda metade pro final, é ele tentando consertar todas essas coisas, fazer o pai se aproximar da mãe, dançar com a mãe lá, ter o primeiro beijo de fato, que a mãe lá no começo do filme fala como que foi, entendeu? Então assim, e aí ele acaba alterando ou fazendo algumas mudanças que acabam mudando lá no futuro, né? Na vida dele, o pai dele já não é frouxo em relação ao Biff. Na verdade acaba que é o contrário, o Biff que fica submisso ao pai dele, né, na narrativa final. Então assim, o roteiro ele liga tudo, uma piadinha de nada, que o Biff faz lá em 85 com o pai dele, é a mesma piada que o pai dele, a mesma forma que o pai dele fala, né, o Biff fala com o pai dele lá em 55. Então assim, o roteiro todo amarrado e dificilmente você consegue ver hoje coisas na cultura pop, aí, filmes, séries. Então assim, o roteiro de Volta ao Futuro até hoje ainda é usado em escolas de cinema lá nos Estados Unidos como exemplo de roteiro perfeito. Então assim, não é só eu que estou dizendo. Realmente tem vários canais aqui no YouTube que já fizeram vídeo sobre Volta ao Futuro, e eu estou mais um fazendo, até porque, como eu disse, é meu filme favorito. É a minha trilogia favorita. Agora vamos aqui pensar como que é feito essa questão da viagem no tempo em De Volta para o Futuro, né? Paradoxo, o que ela influenciou em outras obras. A questão do paradoxo do avô. O Marty volta para o passado e aí ele impede a mãe de se apaixonar pelo pai. Ela se apaixona por ele, então ele se torna o pai dele. E aí isso impede ele de nascer e de voltar no tempo. E aí isso liga a outro paradoxo, ao paradoxo de apagamento gradual, que acontece em outras coisas, porque se ele se torna o pai dele, então ele não nasceu. Isso vai apagando, aparece na cena do filme lá, começa pelo irmão mais velho, né, que é o que nasceu primeiro, depois passa para a irmã e depois para ele. E a questão do efeito borboleta. E pequenas coisas que o Marty faz lá em 1955, mudam a realidade dele em 1985, né? Por exemplo, como ser atropelado pelo avô dele, né? E mudar a questão do pai, incentivar o pai a enfrentar o Biff, e aí isso cria uma sequência de ações que o pai fica mais confiante, entra para a turma de debate da escola, resolve escrever o livro dele, né, contando a história que também é causada pelo Marty. Coisas que vão acontecendo ali e corrigem, né, a história dele lá, inicial de 85. Causalidade e loop. O que acontece? Marty volta ao passado, ele ouviu lá em 85 a música Johnny B. Good, mas ele volta ao passado
toca ela, Chuck Berry escuta e aí lança ela lá em 1955. Então assim, esse é só um exemplo de coisas que ele faz no passado, porque ele já conhece no futuro a história e aí que muda o novo futuro dele. E só ele depois quando viajar, e isso nem é tão citado, né, mas deixa explícito na reação dele, e só ele sabe daquele futuro de 85 que inicia o filme. Então assim, esse filme influenciou muito outros filmes, como Efeito Borboleta, Premonição, a própria série Dark. Essa questão do Marty mudar algumas coisas no passado e gerar um novo futuro, que é abordado até no De Volta ao Futuro 2, é a mesma ideia que Ultimato usa, a Marvel usa, né? E a própria série Dark, o filme Premonição, que eu citei, também tem um filme e que também tem série Os 12 Macacos, muito bom, procurem assistir. Usa esse paradoxo da predestinação, né, que o filme faz, né? O Marty, vou dar um exemplo, o Marty volta ao passado, cita e aquele cara lá varrendo o chão vai ser o prefeito. Isso motiva ele a querer ser o prefeito. Então quer dizer que o Marty predestinou a história dele. Então assim, para mim, na minha opinião, De Volta ao Futuro colocou num nível lá em cima essa questão de viagem no tempo e que a linha do tempo ela é maleável e que qualquer coisa que você faça pode mudar ela, entendeu? Então assim, dificilmente você vai ver uma obra hoje que tenha viagem no tempo e que o protagonista ou o personagem volte no tempo e isso não muda o presente dele ou o futuro dele. Dificilmente você vai ver algo desse tipo. Então, para mim, De Volta ao Futuro tem muitas cenas icônicas, muito, o tempo inteiro. Eu não consigo perceber o filme passar. Eu poderia ficar assistindo aquela história ali por 2 horas, 3 horas, tranquilo. Então, assim, são muitas cenas icônicas. Acho que a primeira mais icônica é a viagem no tempo, né? A questão lá eles estão lá no shopping, estacionamento do shopping, aquela primeira viagem ali, aquele ali é icônico. Eu fico me imaginando dentro daquele carro viajando no tempo. A cena do baile de ele tocando Johnny B. Good, pra mim, cara, eu acho que é a mais icônica pra mim. Eu que toco guitarra, pelo menos arranho um pouco de guitarra. Eu, na época que eu assisti o filme, eu falava, cara, eu quero aprender a tocar guitarra para poder tocar Johnny B. Good, entendeu? Me ajudou muito a me influenciar nas minhas músicas, a procurar sobre Chuck Berry, sobre artistas da época de 1950. De verdade, assim, é uma cena que para mim é maravilhosa, porque lá no começo do filme ele toca a música tema do filme, cara, é muito, muito maneira a cena, a música tema, né? Então assim, essa cena ele tocando Johnny B. Good, e eu vi depois o próprio Michael J. Fox tocando em shows, fazendo participações, tocando ela, cara, é muito, muito legal, mesmo depois dele ter ficado doente, ter tido Parkinson e atrapalhado muito, mas assim, é uma cena mais icônica pra mim. Então, aquela cena final do relógio da torre com o Dr. Brown, pra mim é uma adrenalina, também assim, uma tensão. Até quando eu falei do comentário anterior do meu filho, ele também ficou muito tenso nessa parte, porque assim, ali o filme tá mostrando, é um filme de aventura. Entendeu? Porque aquele drama ali dele subir na torre e prender lá o fio e aí ver pela segunda vez que o fio soltou lá embaixo, ele tem que descer, e toda aquela amarração estrutural ali que o filme faz, aquela cena ser bem dramática, pô, será que vai dar tempo? A gente sabe que vai dar tempo, porém fica naquela tensão do filme ali, pô, mas como é que vai dar certo? Como é que vai ser essa situação? Aquela cena também do Marty chegando em 1955, né, lá naquela fazenda lá, que a gente percebe que é justamente onde está o shopping e tem os detalhes lá que a família acha que ele é um viajante do espaço, o menino está lendo uma história sobre isso, né? Então essa cena também é muito, muito marcante para mim. O encontro dele com o pai dele também para mim é muito legal. Cara, aquele encontro ele é muito legal, a forma com que ele vê o pai, aí ele começa a entender por que o pai dele é daquele jeito lá no futuro, que ele não entende tanto, né? Porque ele já é mais descolado e tem namorada e tudo, até mesmo depois quando ele encontra com a mãe e vê o inverso, né? Que a mãe é chata, toda metódica, e já lá no passado já não é tanto assim, entendeu? Já não é nada assim, né? E aí eu assisti esse filme junto com meu filho
Eu não sei se ele parou para perceber essa situação de que, de repente, quando eu falo para ele, filho, eu já vivi muito do que você está vivendo hoje, apesar de ser outros tempos, mas o pai entende, é mais ou menos aquilo ali. Ele começa a entender a situação do pai, de o porquê que ele não enfrentava o bife. E voltando a falar da música The Power of Love, cara, eu acho ela incrível. Aquela música, aquele refrão ali, sei lá, a música toda junto com quando começa a tocar lá no começo do filme e tá indo de skate, né, depois da cena ali que ele destrói aquele alto-falante lá na casa do doutor, tá, que é muito, muito, muito bom. A sensação que eu tive vendo ela no cinema, pra mim, foi melhor ainda, entendeu? Então eu assisti esse filme no cinema, em casa, no SBT, assisti ele na Globo, e se passar agora na Fox, no canal da Universal, na Telecine, em qualquer canal desse, eu vou assistir esse filme inúmeras vezes. Como eu vou assistir o 2, vou assistir o 3, mas disparado o 1 é o meu favorito. Para mim, o roteiro de Volta ao Futuro é perfeito porque ele fala sobre família, sobre escolhas, entendeu? E a gente é basicamente feito de escolhas, entendeu? Hoje a nossa escolha do presente vai moldar o nosso futuro, que ainda não está escrito, ele não modifica o nosso passado. Então, assim, quando eu falo que ele fala sobre família, é o drama familiar que o Marty tem ali de ter tido um envolvimento com a mãe, que é até uma curiosidade. Por causa desse envolvimento dele com a mãe, a Disney não aceitou, não quis produzir o filme, porque achou muito, muito ruim para a imagem dela, né? E hoje a Disney é dona do Deadpool. Então, o próprio drama do Marty ter que garantir tudo certinho, que o pai dele faça acordo para poder garantir, né, o presente dele, que no caso ali seria o futuro dele juntos. Esse drama familiar é o que faz para mim o filme ser perfeito. E outra coisa também, a relação do doutor com o Marty, mas assim, eu acho muito interessante essa dinâmica dos dois. Você tem um mocinho, né, que é o protagonista, que é o Marty. Você tem um vilão, que é o Biff. Você tem os pais do mocinho, que é um casal, né? Porque ele em si tem a personagem, né? A namorada dele, a Lorraine, mas ela nem é tão utilizada no filme ali. Mas é mais o casal, né? Do pai e da mãe, né? Que tem que ficar junto, que você fica torcendo, porque eles precisam, na verdade, ficarem juntos. Você fica torcendo por se resolver, né? Os pais ficarem juntos. E essa dinâmica da amizade dos dois, você vê que o protagonista tem o seu melhor amigo e companheiro, né? E aí a história toda é feita graças àquela máquina do tempo que, que estilo você botar num carro, entendeu? Então, assim, pra mim se torna isso um roteiro perfeito por isso. E eu acho que a principal, a amizade do doutor e o Marty. E a mensagem final do filme, que ele o nosso futuro não é um futuro predestinado, exatamente vai ser daquela forma ali, o nosso futuro já está escrito. Então é isso, que a gente realmente, de fato, pode, no nosso presente agora, mudar, ter escolhas. Então, assim, se você de repente está passando por um momento que você está precisando mudar, assim como eu decidi fazer esse canal, fazer vídeos como uma terapia, e essa é o legal do filme, por isso que eu acho que, apesar de todos aqueles pontos que eu falei, né, de ser um roteiro que aproveita tudo, uma imagem, um lembrete, uma piada, um gesto, um nome, uma ação, ele não desperdiça nada, e ele é perfeito tecnicamente por isso, mas para mim ele é perfeito por causa dessas uniões todas, ele tem tudo o que precisa de um roteiro, que depois em outros filmes vai ser usado. Você não vai ver, tipo assim, dificilmente você vai ver um filme que não tenha um casal de protagonista, que tem um dilema de ficarem juntos, sim ou não, e aí tem um amigo. A maioria das coisas das obras tem o amigo do protagonista, que o protagonista não é nada sem o amigo dele, entendeu? O vilão que você odeia e gosta ao mesmo tempo. Esse é o Biff. Eu não consigo odiar o Biff. Eu, pelo contrário, eu não odeio ninguém no filme. Eu não consigo imaginar assim, tem algo desse tipo aqui, entendeu? E personagem ou algo que aconteceu no filme. Eu sou fã. Fã dizer isso é complicado, mas então assim, o filme, o roteiro, né, e o filme consegue conciliar tudo, a ficção científica, que é o core do filme, da história, mas esse drama familiar, entendeu?
tá envolvido ali todo, a amizade. Então, assim, essa história você vê em filme hoje, lança um romance, aí que não precisa nem ser ficção científica, mas lança um romance e aí tem mais ou menos uma premissa disso. Aí uma nova ficção, se for falar de viagem do tempo, vai usar basicamente o que De Volta ao Futuro falou lá atrás, em 85, entendeu? Então, assim, é por isso que eu considero ele o filme roteiro perfeito em 2026. Então, se o modo Select ativou sua nostalgia, clique aqui no botão do like, se inscreve no canal, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o pessoal que você sabe que gosta desse assunto, né, desse nicho de cultura pop. Comenta aqui um próximo filme, um próximo clássico que vocês querem que eu comente aqui sobre. Então, lembra lá no começo do filme que eu falei que eu ia dar um detalhezinho lá no shopping dos Dois Pinheiros e muda a tua perspectiva sobre o final do filme? Então, se você perceber, antes do Marty voltar, então, é o shopping dos Dois Pinheiros. E quando ele volta no passado, o que ele atropela? Ele atropela um dos pinheiros. E aí, quando ele volta para o novo 1986, o nome do shopping é Shopping Pinheiro Sozinho. E aí, até por isso que quando ele está ali para voltar no tempo, ele acha que ele não tem mais tempo para salvar o doutor, ele volta alguns minutos antes. Então, isso acaba fazendo que toda a mudança que ele fez no passado se concretize no futuro, no presente dele novo de 1935. Porque se ele voltasse exatamente quando o carro vai para o passado, nenhuma daquelas alterações iria acontecer. Então aqueles terroristas iam estar atrás dele, já teriam matado o doutor, entendeu? Essa questão desse voltar um pouco no tempo e ver ele voltando no passado, ver ele fazendo a viagem, faz toda essa mudança no presente dele acontecer. E aí, vocês pegaram essa referência quando vocês assistiram pela primeira vez? Eu acho muito difícil, mas depois de muitas vezes assistindo o filme, né, acaba pegando. Então, obrigado, fiquem com o próximo, ative o modo Select e tchau!